tarde, amigos. Tenho certeza que muitos de vocês, como nós aqui, gostaria de ver hoje, sentado nesta bancada, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Calef. E ele só não está aqui porque não quis. O fato é o seguinte, aqui ó, Ticler, na fechada, obrigado. O fato é o seguinte, Paulo Calef, vice de futebol, ontem, em sua entrevista coletiva, se autoconvidou para estar nos Donos da Bola, o que muito nos honra. A gente sabe o tamanho deste programa, a repercussão e o quanto ele é gigante. Cria um desafeto no Beira-Rio, cria um outro desafeto na Arena, faz parte de quem faz, na essência, jornalismo esportivo. O Calef fez isso e imediatamente, encerrada a coletiva, o repórter Diogo Rossi, que estava lá pela Rádio Bandeirantes, se dirigiu respeitosamente até o vice de futebol do Grêmio e o convidou para estar aqui, mas o Calef tem lá os seus motivos, que se autoconvidou, disse que hoje não viria aos Donos da Bola. O convite foi feito, ele decidiu não estar aqui. Estamos abrindo o nosso Donos da Bola com muitos assuntos, questão Soares, vitória do Inter, vitória do Grêmio de virada e temos na live do YouTube uma enquete, aba Comunidades, que hoje pergunta para todos vocês o seguinte: o Internacional contra o Curitiba, o Inter ganhou de 1-0, gol de pênalti anotado por Pedro Henrique, jogou bem? O importante era a vitória ou não agradou todo mundo na live do YouTube, na aba Comunidades, para participar da nossa enquete? Central Band do Esporte, vamos chamar um destaque do nosso Pedro Oliveira, porque o Grêmio, de forma oficial, até então era uma manifestação informal, no evento oficial do clube, do presidente Alberto Guerra. Mas na coletiva de ontem, o vice de futebol falou sobre Soares com uma versão completamente diferente daquela apresentada pelo jornal Zero Hora na terça-feira. Pedro Oliveira, boa tarde. Exatamente, Meneghetti. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aquilo que já havia sido informado de que Luizito Soares procurou a direção pensando em uma possível aposentadoria foi negado pelo vice-presidente de futebol, Paulo Calef. Talvez de uma forma exacerbada, mas eu deixo o adjetivo pela conta de vocês depois da sonora. Vamos ouvir o que tem para dizer Paulo Calef, vice-presidente de futebol do Grêmio, que fala sobre a situação de Luizito Soares. Se em algum momento o clube ou o jogador entenderem que há algum motivo para existir a rescisão, isso vai ser pactuado. Que eu posso assegurar ao torcedor do Grêmio que nos escuta, que nos ouve, que nos assiste, é que essa notícia de que o Luiz Soares buscou a diretoria do Grêmio para indicar que estava se aposentando não existiu. Não existiu. Simplesmente isso, não existiu. Muito bem. O Diogo Rossi estava lá pela Rádio Bandeirantes e tem um pouco do bastidor dessa entrevista coletiva do vice de futebol do Grêmio, Diogo. Meneghetti, uma entrevista com um tom bélico, né? O vice de futebol do Grêmio dando respostas enfáticas e mais do que isso, né? Com a presença de torcedores do Grêmio lá, conselheiros também, um fim de coletiva bem complexo, né, onde a imprensa foi atacada, ofendida, depois o ambiente nos corredores ali também não era tão bom. De fato, não era para ter sido este o assunto, mas foi. O assunto foi o vice de futebol do Grêmio em entrevista coletiva depois de uma vitória. Desculpa, gente, desculpa. Tá com frio? Eu tô... Tu acertou na mosca o placar do jogo ontem, tu não lembrou disso? Eu falei que ia ser 2-0, tu falou 3-1. Eu acertei tudo na mosca. Tu tirou os pila do Vou deixar bem claro que essa semana eu acertei tudo na mosca, né? É verdade. Não só isso, não. Não só isso. Tá? Tu fostes o primeiro jornalista a desconfiar. Tu ficou a semana inteira aqui dizendo: essa história não fecha, da aposentadoria, essa história não fecha. Tá. Parabéns, uma medalha de ouro. Mas eu quero deixar claro, Diogo, não querendo diminuir o vice-presidente de futebol do Grêmio, que é lá, tem um cargo fundamental, mas não interessa. O que interessa aqui foi o que nós vimos ontem. Dentro do campo de jogo. Dentro do campo de jogo. Isso é o que interessa. Que o Grêmio tem um jogador que vai cumprir o contrato até o final, porque não existe a história de iminente aposentadoria. O presidente lá, o homem do futebol, disse que não existe, que é mentira. Então, ele tem até o final do ano. Nós, torcedores, vamos ter a oportunidade de ver, e ontem nós vimos. Nós vimos. Por isso é que eu chamava tanto aqui para os fatos. Como que tu vai sugerir que o cara não vai jogar se o cara está jogando 27 jogos? Ontem ele fez a 27ª partida.
Não dá mais para dizer na coletiva depois, se ele continuar mais conosco, mais tempo. Tudo não existe, tudo não existiu. Nada existiu. O pessoal me chamou de negacionista. Era negação, então, só que a negação se confirmou, ou não? Não existiu nada, o jogador não sente nada, porque ele é o que tem mais minutos pelo Grêmio, e tá tudo certo. Vamos jogar. Ontem ele deu uma aula de futebol para todo mundo ver. Que gol, né? Não, vou te dizer, Meneghetti, o gol é maravilhoso, tá? É que o gol me pareceu que ele chega na bola um tanto desequilibrado e consegue dar um remate bater forte. Firme de canhota, né? Mas o lance depois do gol, né? O lance do gol que ele perde, o lance né? da trave, pra mim é o lance do jogo, tá? O lance do jogo, que ele domina de costas pro zagueiro, ele ameaça chutar de direita, corta pra dentro, chuta firme, alto assim, ela dá uma travessão. Essa é a notícia. A notícia é essa. Torcedor do Grêmio, domingo, 40 mil lá. 40 mil lá, pra quê? Ontem... Por que tinha 15 mil ontem lá? Por quê? O pior público, por que será? Por que será? O que aconteceu? Porque saiu uma notícia na RBS que era da aposentadoria? Não. Então, me desculpe o vice-presidente de futebol, mas a grande notícia não é o que ele diz ou o que ele deixa de dizer, ou o que é... A grande notícia para o torcedor é o Soares. Sabe quem é que eu queria que tivesse sentado aqui? Soares. O Soares. Só quero ponderar que a gente, pra gente não jogar a responsabilidade exclusivamente na 0 Hora, no grupo RBS, a matéria foi assinada, se não me engano, pelo Marco Souza e pelo Eduardo Gabardo. Eu lembro mais fácil do nome do Gabardo, que trabalhou aqui conosco há muito tempo, né? O Marco eu não conheço pessoalmente, mas sei que é um grande jornalista. Colocaram na terça-feira. Mas toda a imprensa do Rio Grande do Sul, inclusive os outros veículos da própria RBS, repercutiram. E aí uma opinião de quem convive no futebol há 36 anos, há dirigentes do Grêmio do Internacional que estão chegando lá agora e tal, e talvez não tenham essa ambientação. O Grêmio demorou para se manifestar, e a desculpa do foco no jogo, que foi dada ontem, ela não se sustenta. Então por isso que todos os veículos, porque se o Grêmio fizesse, como fez com o Lucas Leiva, quando veio a informação no mesmo veículo de que ele ia se aposentar e 20 minutos depois houve o desmentido, a imprensa parou de falar no assunto e voltou a falar quando se confirmou a informação original. Então, nesse caso, se o Grêmio tivesse, em vez de se manifestar na quinta de noite, na terça-feira à tardinha ou na quarta pela manhã, encerraria. Não tem isso, gente. Tem um mal entendido aí, ou a fonte se equivocou. Não tem isso, não. O Grêmio demorou 2 dias e aí toda a imprensa, inclusive nós aqui do Donos da Bola e do Grupo Bandeirantes, acabamos repercutindo a informação que a 0 Hora colocou. Ribeiro Neto. Ô, Meneghetti, eu vou dizer assim, ó, eu acho que tu tem um pouquinho mais ou menos, né, mas eu tô beirando os 36 anos... É isso, eu tenho 36 para 37. De jornalismo. Então, parabéns. Pretensamente, né, busco ser o melhor jornalista possível. Talvez eu não consiga em algum momento, mas eu tentei durante toda a minha carreira me especializar em jornalismo, que é o meu trabalho, que é a função. Se eu fosse advogado, eu tentaria ser o melhor advogado possível. Se eu fosse médico, eu tentaria ser o melhor médico possível. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu, como jornalista, né, eu estranhei a mudança de foco ao final do jogo. E fiquei surpreso com o fato do Grêmio, através do seu representante oficial, ao invés de comemorar que a notícia, segundo o Grêmio, é infundada, ele quis brigar com a notícia. Repare que há uma diferença. É muito importante isso, porque os clubes já hoje têm uma política de comunicação. Ao meu ver, ainda não do tamanho que os clubes merecem, especialmente os clubes grandes, com torcida de massa e tudo mais. Porque política de comunicação é exatamente isso que tu observasses. Quando ocorre um fato, você corta ele para não ter a repercussão devida, que é um fato negativa, com o maior jogador da história do clube, né? Que tu queira. É que é um fato que diz respeito ao maior jogador da história do clube, né? Política de comunicação também trabalha como estratégia, entendeu? Então, eu acho que o dirigente do Grêmio acabou, talvez ele não quisesse, mas enfim, se tornando maior, ou queira ser maior do que o Soares, e não é. O Soares é o maior, e é porque ele joga bola, é futebol. A representatividade nessa questão acabou tomando foco para si,
porque a briga com a imprensa se tornou mais importante do que o Gente, fato. Isso não é jornalístico. Eu, como jornalista, eu tenho que ver qual é a valoração da notícia. No meu ver, a notícia mais importante da noite ele não vai se aposentar, ele está bem e está fazendo gol. Baldasso. Com todo o respeito, o que menos importa para mim é o Paulo Calef, o Eduardo Gabardo, o Marcos Souza, que são os repórteres que deram a notícia. Eu quero saber do Soares. E, gente, nós não vamos, a partir de agora, pelo fato de que o Soares jogou ontem, jogou bem e fez gol e deu um show, achar que por conta disso a notícia era completamente infundada. Gente, a notícia, eu quero recuperar para as pessoas aqui. A notícia dada pelos repórteres era de que o Soares tinha começado a conversar com a direção do Grêmio sobre as suas dores, as suas impossibilidades e que estaria pensando em se aposentar. Ninguém disse que seria ontem, domingo ou semana que vem. Quem conjecturou isso fomos nós, eu inclusive, que cheguei a cogitar a possibilidade de ser a despedida dele, mas aí é erro meu. A notícia, para mim, continua valendo, porque o Soares ter jogado bem ontem, semana passada, o Soares jogou bem também, já com dores no joelho e talvez já pensando em aposentadoria. E o que eu faço com a manifestação do presidente do Grêmio, aquela em off, entre aspas, em que ele disse que o Soares precisava de infiltração e pensou até em prótese? Gente, para mim continua tudo igual. Para mim continua tudo igual. O fato, eu estou vendo pessoas pegarem a atuação do Soares ontem como uma prova definitiva de que ele não está se aposentando. Eu não tenho por que pensar isso. Semana passada o Soares estava jogando também, estava fazendo gol, porque ele é um craque de futebol. Eu continuo querendo saber qual é a verdade. Mas é que, Baldasso... Eu só queria reproduzir, posso, César? Me dá um minuto, você vai responder o Baldasso, mas só porque o Baldasso citou o abre aspas do presidente Alberto Guerra, que foi um dia depois da reportagem. A reportagem foi na terça, na quarta-feira, num evento oficial, eu disse aqui ontem, numa forma de gravar que não foi autorizada, que não foi a mais correta, não foi pelo clube, né? Vazou, bota aí, Paulinho, o que disse o presidente Alberto Guerra no evento oficial do Grêmio na quarta-feira à tarde. Falando sobre o Soares. Ele tem possibilidade de botar prótese. O negócio é grave. Muita injeção, muito medicamento. Vai chegando no limite. Mas quando é o limite, quando é o último, a gente não sabe. Esta foi a manifestação do presidente Alberto Guerra, ainda que numa gravação, que tem um áudio, inclusive, bem baixinho, numa gravação não autorizada, indevida, né, uma bola nas costas, não foi legal, eu concordo, que não foi uma atitude legal aquela gravação, que foi colocada em grupo de WhatsApp, mas é um evento oficial. Não foi uma manifestação do presidente Alberto Guerra na sua casa para amigos. Não, foi um evento oficial, onde ele estava lá como presidente do clube. Certo? Mas vocês sabem que, e a gente tem que cuidar, hoje em dia a gente está vivendo a república, e essa aqui é a república das narrativas. Eu vou pegar, e aí, até para contestar o Baldasso, mas não contestar o sentimento dele sobre isso, existiu uma manifestação ontem que para mim é definitiva com relação à aposentadoria. A aposentadoria, tá, Baldasso? Que foi a manifestação do Soares, tá? O Soares fez postagens brincando com o joelho, brincando também com imagens no jogo, a esposa dele fez, ou seja, se saiu, e é isso é que me intriga de tudo isso, se saiu de dentro do Grêmio essa notícia de fato, e a gente sabe que o Gabardo é um cara muito bem informado internamente, o Marcos Souza também, se saiu de dentro do Grêmio, cara, eu teria vergonha de saber quem que deu essa notícia, a forma que deu essa notícia para que isso gerasse essa repercussão. Internamente, alguém no Grêmio, imagina só, né? O cara mandar um áudio dizendo que o Soares vai se aposentar, mandar um áudio e depois dizer que não, isso não existe. Sabe, é um negócio assim meio estranho. Eu me lembro, Meneghetti, certa vez, quando saiu a notícia de que o negócio do Soares estava caindo lá. Estava caindo. E aí eu, me assustei com aquilo, dei uma notícia e tal, tomei um pau no outro dia, inclusive da fonte. Inclusive da minha fonte. Eu disse, tchê, mas eu tenho um áudio teu aqui, tu me mandou isso. Eu tenho guardado isso. Mas, sabe, só que aí tu aprende, sabe o que tu aprende nessas horas? Tu aprende o seguinte, existem pessoas normais, existem pessoas que não são normais. Algumas
neste ambiente aí estão deixando claro isso. Por isso eu tenho medo até de falar o nome, tá, Meneghetti? Não vou falar. Então, eu acho que a grande lição disso, o Soares ontem disse que a aposentadoria, Baldasso, não vai acontecer. Essa, para mim, é uma notícia definitiva. Daqui a pouco, Ribeiro Neto, vou começar contigo hoje, da vitória do Internacional fora de casa ontem. Pois então, algo está acontecendo de mágico no Internacional. Estou usando uma expressão até um pouco pesada, porque o Internacional ele volta do período, né, onde ia retomar uma questão física, treinamento e tal. E o Internacional surpreende porque continua jogando muito mal. O primeiro tempo do Inter ontem foi sofrível. Melhorou um pouquinho, mas melhorou porque a régua estava lá embaixo. E o Inter achou uma vitória. Então, o Inter... esse é o lado bom, Meneghetti. O Internacional continua não jogando mal, jogando muito pouco, mas consegue o resultado. E isso aí é o lado bom dessa história, né? Porque pelo menos está criando uma poupança, né? E aí te espera que o Inter... Porque... E agora eu vou ser um pouquinho mais radical. Se o Inter jogar o que está jogando na quarta que vem, onde é o jogo mais importante, não ganha, tá? Não ganha. Tua bola de cristal tá quebrada. Tá quebrada a bola de cristal. Vem, Baldasso! O próprio Pedro Henrique falou ontem, e acho que é até uma das opções da enquete de hoje do programa, o importante era vencer. E eu considero que essa manifestação, ela é fundamentada no futebol pelo fato de que, às vezes, o time não vai jogar bem, e se ele conseguir vencer sem jogar bem, é massa, é legal. O problema é que o Inter não joga bem nunca. Gente, daqui 8 dias começa o segundo semestre. Daqui 8 dias começa o segundo semestre. O Inter nunca jogou bem em 2023, em meio ano. Não tem como aceitar isso. O Internacional volta de um período de parada FIFA, imaginando-se que pudesse ter uma diferença, primeiro física, e até acho que teve alguma coisa, mas especialmente jogando melhor. O Inter do primeiro tempo ontem não chutou uma bola em gol. Contra o pior time do campeonato, ficou fazendo ligação direta, esperando que o Pedro Henrique corresse que nem um louco e resolvesse alguma coisa. Um time pobre. Pobre porque tinha 3 volantes sem criatividade em campo, porque o Inter não tem meias no grupo para colocar, porque a direção não contratou meias no grupo para colocar, e com reposições abaixo da média. Porém, pela régua baixíssima de ontem, e o Ribeiro tem razão, o Jean Dias, que é insuficiente para o Inter, entrou e fez a diferença, porque ele grudou do lado do Alan Patrick, foi o Inter ter um pouquinho mais de consistência no meio, que no segundo tempo cresceu um pouquinho para vencer o jogo. O Inter tem pouquíssima qualidade. Isso é mais importante do que tudo. O técnico não consegue, com esta pouquíssima qualidade, fazer o time jogar, e ele tem as suas responsabilidades também. Ontem, de novo, era o Jean Dias e o Tauan Lara as opções. Ontem, o técnico se obrigou a colocar em campo Campagnaro, Johnny e Rômulo. Como é que eu vou criar alguma coisa com Campagnaro, Johnny e Rômulo juntos no time do Internacional? Então, assim, o que eu vou esperar desse Inter? Como é que eu vou esperar que esse Inter jogue mais? Porque o Gabriel, o Arangues e o Ener Valencia vão aparecer, pois eu digo agora para todos que estão assistindo, o Gabriel no auge, o Arangues no auge e o Ener Valencia no time vai melhorar, mas também não vai resolver, porque o grupo vai continuar sendo fraco. Ou o presidente do Internacional sai dessa janela agora e traz 2 meias de altíssima qualidade, cada um ganhando mais de R$1 milhão por mês, porque é isso que custa um jogador qualificado, ou o Internacional não vai a lugar algum. Ontem valeu só pelos 3 pontos. O Inter não jogou, como não vem jogando, rigorosamente nada. Boa tarde, vem pra cá, fecha aqui em mim. Boa tarde, amigos. Estamos começando o programa Falando Mal de Mano Menezes. A apresentação é de Diogo Rossi. É um absurdo o que o Baldasso fala a partir do momento em que o Inter teve 10 dias para treinar, como todos os clubes, e o Inter não consegue jogar. Desculpa, Baldasso. O Gabriel Barros estava no banco, ele não usou porque não quis, tá? Quem decide jogar com 3 volantes... Cara, quem decide jogar com 3 volantes é ele, não sou eu. O Mano Menezes... Não temos que parar de passar. Temos que parar de... estão fora. Podia começar com 3 atacantes, que também é um problema. Tu não vai ter um parceiro para o Alan Patrick. Baldasso, respeitosamente, cara. Respeitosamente, Baldasso. O Aleph Manga, que é o rapaz, jogador do Curitiba,
Ele deitou e rolou. Se o John não tivesse em campo, o Inter teria perdido o jogo. Por favor, tu acha que o Aleph Manga, os jogadores do Curitiba têm mais condições que o do Internacional? O treinador do Inter... O Aleph Manga é 10 vezes melhor do que qualquer opção que o Pedro Henrique. Ele é melhor grupo. que o Pedro Henrique, que o Meneghetti pedia na seleção brasileira aqui. Opa, me pareceu uma crítica. Só um pouquinho, Baldasso. O Internacional pode jogar muito mais do que está jogando. Mas é uma vergonha que o Inter está jogando, Baldasso. Eu não estou tirando a culpa do Mano Menezes. Como que não? O Mano Menezes tem responsabilidade. É ele que escala o Inter. Eu não posso cometer a heresia, Diogo, de dizer que o Mano Menezes é o principal responsável, sendo que ele tem o Jean Dias e o Tauan Lara para botar no time. E não sou eu sentado aqui que tenho responsabilidade sobre o time do Inter. É ele que tem responsabilidade. É ele que teve 10 dias para treinar o Internacional e o Inter foi insuficiente contra um time que não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro, que tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, o Curitiba. É um absurdo que são 6 meses de temporada e o Inter não joga absolutamente nada contra ninguém. Contra ninguém. E tu ainda passa pano pro Mano Menezes. Desculpa, não estou Baldasso. passando pano, só estou dando tamanho para o que cada coisa tem. Eu não vou achar que é o principal responsável pelo mau momento do Internacional um cara que tem o Jean Dias para botar no banco, que tem o Tauan Lara para entrar e que tem o Campanharo de titular. Só que daí desculpa, o Internacional não é muito melhor que o Curitiba em qualidade técnica, não. É fraco. Só que daí o time do Inter é ruim. O time do Inter é ruim. O Mano Menezes não está fazendo um bom trabalho, mas o time dele é ruim. É, bom é o Curitiba. Bom é o Curitiba que deu calor no Inter ontem. Deve ser bom o Curitiba. O Antônio Carlos Zago, traz o Zago então para treinar o Inter. Estamos encerrando. Eu queria lembrar que o Inter ganhou o jogo, tá? Queria lembrar que o Inter ganhou o jogo. Estamos nesse exato momento encerrando o programa falando mal de Mano Menezes, que teve a participação, a apresentação de Diogo Rossi, com alguma participaçãozinha pequena do Fabiano Baldasso. Então, se tu acha que o Baldasso passou pano no Mano, eu quero te dizer, em primeiro lugar, eu vou te ler o banco do Inter ontem. Traz a toalha. Emerson Júnior, Tauan Lara, Nico Hernandes, Igor Gomes, Baralhas estava lá. Baralhas, Matheus Dias, Jean Dias, Gabriel Barros, Alemão e Luca. Esse é o banco do Internacional. O Internacional ganhou um jogo com a assinatura do técnico Mano Menezes. O Mano escalou 3 volantes. Ele mesmo falou isso na coletiva, né? Estava lendo um Curitiba tomando a iniciativa, porque não ganhou ainda no campeonato e precisava desesperadamente dos 3 pontos. Só que ele teve coragem, percebendo que o ala, se não me engano é o Robson, do Curitiba, estava muito solto, que não é assim, que ele até falou isso na coletiva, que o Zago costuma armar o seu time. O que ele fez? Tirou o Campanharo, e não foi uma questão técnica, ficou claro isso, embora o Campanharo não estivesse bem no jogo, e colocou o Jean Dias. E a partir daí o Internacional melhorou no jogo. E foi melhorar mesmo no segundo tempo, quando ele inverteu. Porque é muito mais difícil marcar o Pedro Henrique do que marcar o Jean Dias. Ele passou o Pedro Henrique para a esquerda e o Jean Dias pela direita. Se o Pedro Henrique soubesse um pouquinho mais a regra do impedimento, alô Pedro Henrique, deve estar em impedimento agora. Nesse exato momento, agora, meio-dia 29, tu deve estar em impedimento. Te liga um pouco mais nisso. O Pedro Henrique foi fundamental na vitória do Inter. 2 arrancadas que ele deu, ele poderia ter feito o gol, inclusive antes. Acabou, na arrancada, sofreu o pênalti. Então, o Internacional ganha o jogo do Curitiba com o dedo de Mano Menezes, que tem um grupo escasso para trabalhar, que tem matéria-prima reduzida, e aí eu concordo com o Baldasso, o Inter tem que acertar nessa janela de transferências para poder ambicionar um campeonato brasileiro mais digno e mais competitivo. Parece que é tranquilo jogar com o Henrique no banco, Bruno Viana, Rodrigo Pinho, Natanael, Matheus Bianchi, Vitor Luiz, Bosquilha. Tá no mesmo nível, né? Bosquilha se tivesse... Não, esse é o time. Se o Bosquilha tivesse no Inter ontem, estava jogando. Esse é o time que o Inter teve dificuldade, Meneghetti. Alguém traga o Bosquilha de volta pro Inter. Eu preciso de um meia da qualidade do Bosquilha que eu não tenho no meu grupo. Então eu vou te dizer, o Inter ganhou do Curitiba, você não percebeu? Sim, mas o Inter ganhou. Envolvido lá não, mas tá Grêmio, bom. Não assisti de madrugada o Internacional. Soares, ontem lá, não. Assistiu? Não, claro que assisti o Internacional de madrugada. Porque assim, eu achei em dado momento que eu tava ouvindo a jornada da Rádio Bandeirantes e o Daniel Oliveira tava de má vontade. A tua ideia ontem foi te irritar. Cara, eu fui dormir 4 horas da manhã ontem. Hoje, no caso. Nós também. Hoje. Eu cheguei em casa e pensei assim, não, Daniel Oliveira não tá narrando bem. Tá mal, Daniel Oliveira. Tá mal. A Rádio Bandeirantes tá me mentindo. O Internacional não tá tomando calor pro Curitiba. O último colocado no Campeonato Brasileiro, que tem 4 pontinhos. Deve ser mentira. Aí cheguei em casa, liguei, não bebo mais, né? Parei de beber, tomei uma aguinha. Cara, absurdo o Internacional. Eu vou fazer uma crítica a Diogo Rossi, não gostaria. Porque ele parou de beber? Não, porque tu tá fazendo, a tua estratégia é parecida com o que a gente tem aqui, pertinho, do lado aqui. Tu escolheu
para brigar com alguém que repercute mais. Porque provavelmente a culpa não seja dessa pessoa, mas vale a pena brigar com ela porque repercute mais. Tem dirigente aí que não briga com a origem da informação, ele briga com o que repercute mais, entendeu? Que dá mais visibilidade. Ó, entendi, entendeu? Acho que é uma crítica para ti mesmo. Acho que é uma crítica para ti que respingou lá no Maitá. Respingou, acabou respingando lá. Meneghetti, o Grêmio é terceiro colocado no campeonato porque consegue fazer jogos como o de ontem transformar em pontos. É preciso colocar o jogo do Internacional ontem neste aspecto. O Inter tem um time horroroso. Eu diria horroroso. A opção de grupo é horrorosa. Sim, aí o jogo que é responsabilizar o treinador. Só que o fato é que ganhou do Bahia, que agora ganhou desse time aí do Curitiba. Os números do Inter são fantásticos, por favor. Agora tem um jogo lá com a América que se ganha, não sei que lugar o Inter tá na tabela, que eu tô olhando. Se ganha, vai a quinto ou sexto. Vai a quinto ou sexto. Então, por pior que seja essa dificuldade toda aí, mesmo com essa... E a gente sabe que o grupo eu continuo dizendo, a preocupação do Internacional tem que ser o jogo contra o Independiente Medellín, que tem que ganhar o jogo. É isso aí. Ô, Pedro, vamos colocar o Mano aí para analisar a partida, por favor. Porque o Mano Menezes, Meneghetti, ele explicou a vitória do Internacional e ele justificou o primeiro tempo sem nenhum chute a gol. Porque o Mano foi surpreendido, ele entendia que o Coritiba iria entrar em campo de outra maneira. Mesmo assim, ele coloca o Jean Dias aos 37 minutos do primeiro tempo no lugar do Campanharo e isso dá mais força no ataque colorado. O Mano também entende que o Inter está melhorando em junho, joga melhor do que em maio e agora em julho vai melhorar ainda mais, fala Mano Menezes, técnico do Inter. A gente, quando prepara um jogo, faz mais ou menos uma leitura do que o adversário fez até aquele momento. Você não pode prever alterações que eventualmente possam acontecer. O Antônio Carlos, treinador do Curitiba, fez uma mudança significativa, tirou Natanael, que é um pouco mais lateral, colocou Robson como um ala, né? Tirou 2 centrais, tirou um volante. Então, foi um pouco diferente daquilo que a gente tinha imaginado como questão tática para o jogo. Isso criou um pouco de dificuldade para a gente. Hoje a gente já sobe para a 8ª colocação, vai subindo de degrau em degrau. Já está aí 2, 3, 4 pontos dos 4 primeiros ou do 4º colocado, para ser mais específico. É assim que a gente vai retomando, depois de um longo e tenebroso maio. Acho que julho acena com coisas melhores, como já estão acontecendo em junho. Eu já vou chamar o Baldasso, eu quero conversar com o Baldasso sobre um time do Inter desfalcado que pode jogar em domingo, se ele aprova isso. Me parece que o ambiente colorado todo focado no jogo de quarta-feira. Antes eu quero mandar um abraço, já que o Ribeiro falou da Marquespan, para um amigo de todos nós, um jornalista, e que ele é fãzaço da Marquespan, Matheus Dávila. Ô Matheus, que pergunta, hein, cara? Tua pergunta foi tão boa, chegou a entortar. O entrevistado chegou a ficar fazendo careta na tua pergunta. Ela foi tão boa, Matheus Dávila. Ela foi tão necessária e ela foi tão boa que ela não foi respondida. Aí dá o tom da seriedade da pergunta, do quanto ela era relevante naquele momento. Parabéns ao Matheus Dávila. Baldasso, falei com o Lucas Dias hoje pela manhã e o Inter deve preservar titulares domingo contra o América. Vai ter que preservar, Meneghetti. Meneghetti, se tu pegar de ontem à noite até a quarta-feira da semana que vem que o Inter pega o Independiente, são 3 jogos em 6 dias. 3 jogos em 6 dias. Não tem como. O grupo do Inter é diminuto, eu sei. É difícil formar um time competitivo contra o América, eu sei. Mas na quarta-feira que vem, Meneghetti, o Inter joga o seu ano. Se o Inter tem alguma possibilidade, mesmo que a gente saiba que precisa melhorar muito ainda, de brigar por um título na temporada, é o da Libertadores da América. Porque é mata-mata, daqui a pouco tu acerta o time, faz 2 boas contratações e tu pode chegar. O brasileiro, o Inter não vai ganhar. O brasileiro não tem como ganhar. Campeonato de pontos corridos vai ganhar o Palmeiras ou algum similar. Então, a possibilidade da gestão Barcelos terminar com apenas um título que seja o seu período é seguir na Libertadores da América. Então, na quarta-feira que vem, o Internacional tem o seu jogo do ano. O Ener Valencia veio para o Inter para jogar Libertadores. Se não ganhar do Independiente, não tem mais Libertadores. Então, no domingo contra o América, eu lamento.
por ter a possibilidade de, ganhando o Internacional, alcançar uma posição aceitável e digna de 5º ou 6º lugar, mas domingo não tem como. O Internacional vai ter que fazer preservações. Eu uso a mesma régua que eu usei quando eu falei aqui que o Renato ia preservar num jogo antes contra o Cruzeiro, que é o seguinte critério: tudo que o Renato puder fazer para eliminar o Cruzeiro e seguir adiante na Copa do Brasil é válido. Então a mesma coisa para o Inter. Se o Mano tiver que colocar um time completamente reserva, ainda que signifique estar mais próximo da derrota contra o América Mineiro, eu acho que vale, Ribeiro. Pois é, é a coisa que nunca me provaram que funciona, tá? Nunca me provaram que vamos poupar e vai chegar e vai dar certo. Aliás, muitas vezes tu poupa e dá errado igual. Né? Não, porque o futebol tem 3 resultados, né? Não, mas é que o Inter tem que ganhar o jogo. Só tem um resultado. Não, eu sei, por isso mesmo. Tá. Então, tudo que tu puder preservar, poupar de energia pro jogo de quarta, faz. Mas tu não poderia achar que o Inter tá precisando de treino, Meneghete? Não, o Inter tá precisando descansar. Mas por que descansou 12 dias, Meneghete? Porque fez uma pré-temporada equivocada. Não, mas a gente está dando uma informação adicional. Se a pré-temporada do Inter foi equivocada. Não, Ribeiro Neto. Onde é que tu não foi, Ribeiro Neto. O Inter teve a pior preparação física da sua história no primeiro semestre. Foi corretíssima a pré-temporada do Inter, Ribeiro Neto. Ribeiro, volta de Nárnia! Volta de Nárnia! Tu não sabia disso? Não, eu estou falando, mas o Inter falando não fez dos 10 agora, dias. Mas não tem pré-temporada agora, Ribeiro. Pré-temporada é no começo do ano, Ribeiro. Peraí. Não. Agora vocês estão em Nárnia e eu estou com os pezinhos na terra. Me venderam e eu acreditei que esse seria um período que o Inter oportunizaria tu sabe mais de preparação física do que eu, mas tu sabe que a temporada é desenhada lá na pré-temporada em janeiro. Aliás, foi a maior pré-temporada da história de Inter e Grêmio dos clubes brasileiros, que a Copa terminou em dezembro, Ribeiro, e o Brasileirão em novembro. Agora eu queria te dar um paninho aqui. Mas por quê? Os caras, tu quer dizer que o Internacional teve 10 dias e... Não recupera em 10 dias o teu estrago de janeiro. Absolutamente nada. Ribeiro, não disse isso, Ribeiro. Não disse o teu show, tu quer fazer stand-up comedy, tu tem potencial. Ele fez o stand-up e ninguém viu, porque não estava câmera. Ninguém viu esse teatro todo que ele fez não aconteceu. Nós vamos aparecer. Ribeiro, o teu estrago que tu fez em dezembro e janeiro, tu vai conseguir nessas paradas data FIFA atenuar, amenizar o estrago, Ribeiro. Tu não vai resolver. O Internacional é um time cansado fisicamente que está progredindo assim a passinhos de tartaruga. Então, não bota nem o Kehler para jogar. Bota o terceiro goleiro. Entrega o jogo e foca na quarta-feira. De novo, nunca me provaram que isso dá certo. Tá? Eu acho que tu não precisa botar todo o time. Quem tiver com algum problema, tu preserva. Mas de resto, tu dá minutagem, tu treina o time que tu vai jogar, entendeu? É isso que eu acho. Vem, Diogo Rossi. Com esse elenco aí, poupa todo mundo, né? Bota a base. Claro, boa. Tendo em vista o que o Baldasso e o que o Meneghete estão falando aqui, bota a base. O Diogo faz assim, ó. Bota a base. Faz assim, ó. Tu botar o Campanharo ou o Baralhas em campo, dá na mesma. Pode ter certeza. Mas foi o Mano que pediu o Campanharo, não fui eu. Foi o Mano que pediu o Jean Dias, não fui eu. Esquece o Mano Menezes, convida ele pra jantar, o Diogo Não, mas foi ele que pediu, não fui eu. Esquece o Mano Menezes, eu tô falando do Internacional, cara. Mas só um pouquinho. O elenco é treinado pelo Mano Menezes, não pelo Diogo Rossi. Foi ele que pediu o Jean Dias, foi ele que pediu o Campanharo, não fui eu. Mas não me interessa quem pediu. Como não interessa? O que interessa é fraco, cara. Não, o que interessa é que o jogo é fraco. Por favor. O Campanharo ou Baralhas o emprego mais fácil de Porto Alegre é o do Mano Menezes. Segundo, terceiro, meio campo do Inter não faz diferença, porque é tudo nível medíocre. Seu emprego mais fácil de Porto Alegre é do Mano Menezes. Erra ou acerta, mas erra, é verdade, e tá tudo tranquilo. Como disse o Jefferson, aqui o bicho pega. Por isso que pra estar aqui, né, tem que estar firme. Eu quero reproduzir a informação, né, que nós fizemos o convite ontem mesmo para o vice-futebol do Grêmio, Paulo Calef, para que ele estivesse aqui. Por quê? Porque ele se autoconvidou na entrevista coletiva, ele sabe o tamanho, a repercussão, a audiência, o quanto esse programa é gigante e queria vir aqui. Estava aguardando o convite. Terminou de falar isso o Diogo Rossi. Foi até o vice-futebol, convidou e ele optou por não estar aqui hoje, talvez tenha algum compromisso. E lembro que no dia anterior, ontem mesmo, foi ontem que tu estavas de plantão? Na quarta. Na quarta-feira, Diogo Rossi passou a manhã e o dia inteiro de plantão e via a assessoria de imprensa do Grêmio, estava com link, a gente chama de link, uma entrada ao vivo do Donos da Bola, chamou por 2 oportunidades o vice de futebol do Grêmio para participar e estar conosco no Donos da Bola, na quarta-feira.
e ele não foi, estava lá resolvendo os problemas do futebol, foi convidado ontem à noite e não quis estar aqui, a decisão foi dele. Vamos falar do Grêmio, a virada sobre o América, CCD. É isso que interessa, Meneghete. A opinião de algumas pessoas não nos interessa. Eu quero falar do Soares. Ontem eu aprendi algumas coisas. Vocês vão mostrar os lances do jogo ou não? Aí, os lances do jogo. Pareceu uma grande crítica. Não, porque a minha cara não precisa. Tem que ver os lances do jogo. Tomamos um sufoquinho no início da partida. Daí tomamos um golzinho ali, meu goleiro ficou na linha do gol, meu zagueiro... Sensacional, posso só te interpelar rapidamente? Claro. O zagueiro e lateral esquerdo que fez o gol, Danilo Avelar, disse na transmissão... Eu vi isso. Cara, que ele foi orientado pelo scout do América, que trabalhou no Grêmio, para bater a bola na pequena área, porque o goleiro do Grêmio não sai do gol. Sabia dela? E aí o Benítez, e aí eu olhei pra Casa Mata ali, pro banco de reservas, toda falta o Benítez fazia assim, ó, curtinha, a bola na pequena área porque o goleiro não sai do gol. Cara, isso é um absurdo. É um absurdo mesmo. Mas resolvemos brigar pelo jogo. Aí entrou a figura dele, Luiz Soares, que ontem provou para todos nós que não precisamos de joelho para jogar, essas coisas todas, que os aposentados não esquece também... do Bitelo, tá? Tá? É o melhor jogador do Grêmio, tá? Não, o Villaçante jogou muito. Não. Villaçante. O Bitelo não jogou bem ontem, não. Bitelo? Não. Ela correu um tempo todo. Não, mas O Villaçante tudo fez um bem. partidaço. O grande nome do Grêmio, dos jogadores de futebol, porque tem um ET que joga no Grêmio com a camisa 9, tem os jogadores de futebol. Os grandes... O CT joga com prótese, inclusive. Né? Joga com prótese, inclusive. Não, o meu ET joga com prótese, joga aposentado, joga de tudo que é jeito. E não tem essa. Quem jogou muito foi o Villaçante, joga por ele, pelos outros. Agora, o Grêmio consegue fazer vitória, e vou repetir, em cima de uma necessidade de ganhar, um time que quer ganhar. E isso é que importa. O que importa é isso. O resto é narrativa. Tô cansado de narrativa. Então, é isso aí, olha o lance, olha o gol do senhor Villaçante de cabeça. Soares saiu da área, jogou no fundo, Reinaldo acertou um cruzamento, muito parecido com os cruzamentos do Cortez, e de cabeça Villaçante no ângulo. O Grêmio é terceiro no Campeonato Brasileiro. Não vamos perder tempo vamos trazer o Soares aqui, Meneghete. Liga pro Soares, tu é repórter, liga pro Soares. Isso é que importa pra nós. Não, e pra ele não desgastar, nós buscamos e levamos ele. Não, aí não precisa caminhar. Eu busco. Não tem um troço que eu levo com o carro até Miami. Não, eu trago com o carro até aqui, cara. O CCD tira o banco do carona pra ele poder vir com as duas pernas esticadas. Isso, pra prótese dele não ter problema, velho. Ô, Pedro Oliveira, vamos colocar o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, pra falar. O Renato Portaluppi, Meneghete, ele falou para os seus jogadores que o América Mineiro faria uma final de Copa do Mundo contra o Grêmio. Então o tricolor tinha que dar uma resposta e fazer o mesmo. Vamos ouvir o técnico gremista Renato Portaluppi sobre a vitória contra o América Mineiro. E hoje a gente enfrentou uma equipe, eu falei durante a semana que era uma partida difícil, uma partida complicada, porque o América ele se encontra numa situação difícil na tabela, de ia ser uma final de Copa do Mundo para eles. Mas eu falei que tinha que ser uma final para a gente também. Nós não começamos assim tão bem, tomamos o gol, mas a equipe soube reagir. É lógico que com um jogador a mais sempre fica mais fácil, né? Teoricamente fica mais fácil, mas a gente soube aproveitar, tivemos a tranquilidade, conseguimos virar uma partida difícil e conseguimos 3 pontos, porque o fator casa é importante. E era importante, falei para eles na pré-eleição e durante a semana, a vitória pelos resultados de ontem, que o Grêmio entraria no G4, que esse era o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo até domingo a gente conseguiu, que nós estamos no G4 com uma boa atuação da equipe. Intervalo, Pedro Oliveira na live do YouTube. Ah, cara, o Ribeiro Neto me desconcerta. Como disse o Meneghete, essa música cantada, ela realmente deve ser muito bonita. 25 mil pessoas aqui na nossa live do YouTube. Mande seu recado, deixe o seu like. Deixa eu ver quantos likes tem aqui. Tem 2.500 likes. A gente tem que chegar pelo menos a uns 5, né? Em 2.500 a gente tem que chegar nos 5. Então apertem o joinha aí, apertem, como diria, Vaguinha, like, que é muito importante pra gente. Deixa eu ler aqui alguns comentários na nossa live do YouTube. Até perdi aqui a aba dos comentários, que beleza. Vamos lá.
Ribeiro Lloyd, diz o Sebastião Carlos. Ribeiro, o melhor, diz o André. Cadê o JB? Pipocou hoje? Alexandre Soares, pipocou. JB pipocou hoje, é uma grande verdade. Pedro é tricolor, diz o Robson. Naldos da bola. Não entendi. Naldos da bola? Alguém sabe o que significa Naldos da bola? Será que tem a ver com o Naldo Bene? Pedro, a Band sempre fala em dar nomes e por que não dão o nome dessa fonte do alto escalão? Porque é a fonte do alto escalão que pede para ser preservada e a gente preserva mesmo sabendo da credibilidade da informação. Isso aí é jornalismo. Vamos lá. Pedro, o Renato tá bem o Renato. Diz um abraço pro Roberto. Muitos comentários por aqui, muitos comentários. Meneghetti namorado do Mano, diz o Murilo. Meneghetti gosta do Mano, Meneghetti faz parte da associação do Mano, né? Associação dos admiradores do Mano Menezes. Então o Meneghetti gosta muito do Mano Menezes. Tô me perdendo aqui nos comentários porque tem muita coisa. X9 foi pego, diz o Maurício. Um abraço pro Maurício. Pedro, vão levar areia sanitária para a próxima coletiva? Olha, tem que de repente levar um remedinho, né, pra de repente tirar a dor de cabeça de alguém que eu acho que tá muito forte, pegar algum remedinho. Ele, o que tá fazendo aí, Chiclete? Tá perdido aí? Tá procurando alguma coisa? O que tem no almoço? Pergunta o Diogo Rossi. O que tem no almoço? Deixa eu ver aqui. Arroz e feijão, sopa e creme de ervilha, espaguete à marguerita, abobrinha salté, que eu não faço a menor ideia do que seja, abobrinha salté, bife de frango à milanesa e se tu não quiser o bife de frango tem um peixe grelhado. Sopê. Ah, sauté, beleza. É que, desculpa, eu não falo essas línguas aí, pra mim é salté porque é o que tá escrito aqui em português, tá? Mas é abobrinha, tá? Abobrinha, vamos ficar nessa aí que é melhor. Eu falo abobrinha, diz o Meneghetti. Eu falo abobrinha mesmo, é verdade. Muito bem. Vamos colocar o resultado final da nossa enquete interativa que fala sobre a vitória do Internacional contra o Curitiba. O Inter jogou bem, 7. O importante era a vitória, 33. E a mais votada, o Inter não agradou, 60 pontos percentuais. Para você que está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes, hoje às 7, a gente está de volta com o Donos da Bola da rádio, das 19 às 20 horas, também no YouTube, no canal Esporte Band RS. Para você que está na TV Bandeirantes, a gente volta na próxima segunda-feira, ao meio-dia. Tenham todos vocês um baita final de semana na Rádio Bandeirantes. Vem aí Daniel Oliveira com o apito final. E na TV a gente fica com o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde aos demais integrantes dos Donos da Bola. Tudo em paz. O que não está em paz é o futebol brasileiro, que ontem mais uma torcida perdeu a cabeça lá no Rio de Janeiro, né? No jogo contra o Vasco, né? Do tem um recado para te dar aqui. Hoje, Botinha. Eu tô Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aí, Mota! Parabéns, meu velho. Muita saúde pra ti. Continue sendo esse grande apresentador, muito talentoso e competente aqui na Band. Tá bem, Mota? A palavra também começa com G, né? Que é gordo, mas tudo bem. Isso, Mota. Fica bom, grande. Obrigado, Menega. Beijo pra ti, Mota. Obrigado, Ribeiro. Ribeiro, tamo junto sempre, Ribeiro. Eu sou fã do Ribeiro. Bruxaria. Né? Quem puxou o parabéns a você aí? Foi o Menega ou foi o Ribeiro? Não, o Ribeiro lembrou. Ele lembrou, tá vendo como que é? É que o Ribeiro, eu vou te contar a verdade. O Ribeiro estava crente que tu ia estar de folga hoje, porque tu tá de aniversário. E ele estava esquentando as turbinas para apresentar. Ele fica louco para apresentar o programa. E aí tu veio e tu estragou. Por isso que ele marcou que teu aniversário é hoje. Não ganhei folga, por incrível que pareça, não ganhei. Mas é merece, assim. Merece, fica no crédito. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado de coração, tá? Valeu.